Oi pessoal das segundas séries, vamos para mais uma aulinha de matemática, nossa aula número 22 do segundo bimestre, tá bom? Hoje nós vamos começar a aprender gráfico da função cosseno. Em aulas anteriores eu ensinei para vocês gráficos da função seno e hoje vai ser cosseno, tá? Da mesma maneira que eu fiz bem detalhado o primeiro gráfico de seno, eu vou fazer hoje para o cosseno, tá bom? Então, mas na próxima aula a gente vai ver gráficos variados. Então hoje a gente vai ver o dos cossenos, mas não assim tão enxutinho, nós vamos ver com todos aqueles arcos notáveis e depois na próxima aula nós vamos ver esses outros que tem aqui, tá bom? Que estão aqui. Agora hoje eu vou me ater mais a esse aqui, ó, na primeira volta, os arcos notáveis, 30, 45, 60 e os correspondentes deles nos outros quadrantes, tá bom? Então isso aqui vai ficar aqui e a gente vai fazer então o gráfico da função cosseno completo, com todos os valores, certo, pessoal? Então, vamos lá. O que nós podemos começar? Então, como eu quero saber como fica, né? Qual é o aspecto da função y é igual cosseno de x, então eu vou começar aqui com os valores que são notáveis, tá bom? A professora pegou um quadriculado, ó, marcou de 0 até 1, que é o máximo da função seno, de 0 até menos 1, que é o mínimo da função cosseno, desculpe, até escrevi errado aqui, cosseno, pronto. Ai meu Deus, que coisa feia isso aqui, mas agora já foi, cosseno, muito bem. E aí eu coloquei por aqui que os valores são esses, ó, lembra que os cossenos dos ângulos notáveis são 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Por que o meio está aqui? Se eu considerei que daqui até aqui é 1, meio é no meio, a metade. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4, dividido por 2 dá aproximadamente 0,7. Então, por isso que é mais ou menos aqui. A raiz de 3 é 1,7, dividido por 2 dá 0,8, meia, por aí. Então, já é bem perto aqui do 1, por isso que eu coloquei aqui. A mesma coisa se fosse para baixo, né? O 0 menos meio, menos 0,7, menos 0,89 e aqui o menos 1, certo? Então, para ficar tudo em escala, senão o gráfico não tem o aspecto verdadeiro, legítimo. E aí, vamos lá, pessoal, vamos ver o primeiro quadrante, então, ó, que vai de 0 a 90 graus. Então, vamos lembrar? Cosseno. O cosseno de 0, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar as duas coisas para vocês aqui, embora tá meio difícil para mim. Ah, vamos ver aqui se eu consigo fazer isso. Ó, o cosseno de 0 é 1, que é o raio inteiro. Então, eu venho aqui, ó, cosseno de 0 é 1. Então, o gráfico já começa aqui em cima, ó. Cosseno de 0 é 1. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2, ó, sobe aqui até o raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, então sobe aqui até raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus é meio, então sobe até a linha do meio, um meio aqui. E o cosseno de 90, pessoal, ó, o cosseno de 90, cosseno é nessa linha, ó. Então, você anda aqui no raio, mas o raio do seno não interessa. Aqui no eixo dos cossenos, você não anda nada. Então, cosseno de 90 é 0, certo? Então, aqui nós já temos a função cosseno no primeiro quadrante, ó. Já vai fazer isso aqui. Depois, vamos pegar 120 graus, ó. Onde está o 120 graus? Está aqui no rumo dos 60 graus, certo? Ó, vamos pegar aqui, vamos ver se dá para vocês verem. Ó, 120 graus é esse ângulo aqui. O cosseno do 120, ó, é o mesmo que o do 60, só que na parte negativa. Então, o cosseno de 120 graus é menos meio. Então, eu desço aqui, ó, 120 graus até o menos meio. Então, aqui está o cosseno de 120. O cosseno de 135, ó, é o mesmo do 45, só que negativo. Então, o cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Então, desço até o rumo aqui, ó, do menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 150 é o mesmo do 30, só que negativo, ó. Aqui está o 150 graus, é o mesmo do 30.
O cosseno de 30 não é raiz de 3 sobre 2? Então, o de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, eu venho procurando até chegar lá no nosso rumo do 150, ó. Então, é aqui. Muito bem. E o cosseno do nosso 180 graus, ó, 180 graus, o cosseno é o raio inteiro do lado esquerdo, ou seja, é menos 1. Então, o cosseno de 180 ou de π é menos 1. Então, eu venho aqui, ó, no rumo do menos 1, e aqui que está o cosseno de 180. Pronto, então eu já tenho o aspecto assim, ó, vou até emendar, ó. Assim. Ó, já tá assim o nosso gráfico. Não é reto isso, tá, ó? É meia montanha, meia depressão aqui. Muito bem. Agora, eu já vou ter que passar para o terceiro quadrante, ó. Terceiro quadrante, vamos lá, cosseno de 210. O 210, pessoal, é o mesmo que o 30 graus aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar por cima aqui. Ó. Difícil, hein, pessoal? Não tem a mesa digitalizadora, tem só isso aqui mesmo, então vamos fazer com o que der, tá? Deixa eu ver se eu coloco para cima, se melhora. Acho que melhora, acho que aqui vai ser melhor, né? Vamos ver. Então, ó, o cosseno de 210 graus. 210 graus é um ângulo que está aqui, ó. É o mesmo que o de 30, só que do lado esquerdo. Então, também, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Então, vamos subir aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. 225, ó. 225 é o mesmo que de 45, só que do lado esquerdo. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Ó. Menos raiz de 2 sobre 2, 225. Então, por aqui, ó. 240 graus, ó, é o mesmo que 60 graus. 60 graus. Só que do lado esquerdo também. O cosseno de 60 é meio. Então, o de 240 é menos meio, tá? Então, o 240 desce até o menos meio, que é aqui, ó. Ó, o menos meio. Pronto. E o de 270 graus, ó, 270 graus, o cosseno é zero. É zero. Pronto. Então, nós temos essa situação aqui agora, ó. Certo? Já está assim o nosso gráfico. Vamos para o último quadrante, quarto quadrante. Vai ser na parte de cima de novo, ó. 300 graus. 300 graus, pessoal, é esse ângulo aqui. O cosseno dele é o mesmo que o de 60, inclusive positivo, ó. O cosseno de 60 é meio, então o de 300 também é meio. Então, 300 graus sobe até o meio. Pronto. O de 315, ó. 315 graus, ó. É o mesmo que de 45, só que e também do lado direito. De 45 é raiz de 2 sobre 2, então de 315 também é raiz de 2 sobre 2. Então, sobe até o raiz de 2 sobre 2, ó. Aqui, ó. Até o raiz de 2 sobre 2. Depois de 330, pessoal, 330, ó, 330 graus. Cadê o 330 graus? É esse ângulo aqui, ó. Falta 30 para 360. Ele é o mesmo que de 30 graus, ó. E do lado positivo também. Então, é raiz de 3 sobre 2. Então, 330, eu subo até o raiz de 3 sobre 2, que está aqui em cima, ó. Ó, tá aqui o raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou até encontrar o ângulo de 330 graus. Venho até encontrar o ângulo de 330 graus, que está aqui, ó. Pronto, encontrei aqui. E o de 360 graus, o 2π, o cosseno é 1. Porque, ó, o 360 graus está aqui, ele é o raio inteiro do cosseno, que mede 1. Então, aqui é 1. Nosso 1 está aqui, vem aqui, ó. Tá vendo? Desde aqui até chegar no 1. Pronto. E aí, eu vou terminar de traçar o gráfico, ó. Aí, pronto. Então, esse é o aspecto que eu chamo de bacião do gráfico do cosseno, certo?
Por hoje foi só. Na aula que vem a gente vai aprender os gráficos de 2 cosseno, cosseno menos 1 e cosseno de 2x. Tudo bem? Mas essa é a função cosseno. Uma coisa que eu quero que vocês observem é que, no primeiro quadrante, de 0 a 90, a função é decrescente positiva, acima de 0. No segundo quadrante, a função é decrescente e abaixo de 0, ou seja, negativa, o gráfico está embaixo. No terceiro quadrante, a função é crescente, tá vendo que sobe? Só que está na parte de baixo do zero do y, então é negativa. E no quarto quadrante também está subindo, então é crescente e está toda para cima do zero aqui, para cima do zero, então é positiva, certo? E o período, o período vai, daqui para frente, se eu começasse a colocar ângulos acima de 360 graus, o gráfico ia fazer a mesma curva que ele já tinha feito inúmeras vezes, porque é uma função periódica também. Então, esse gráfico se repete a cada 2π, a cada uma volta, tá bom? Então, esse gráfico, o período também é 2π, certo, pessoal? A amplitude é 1, a amplitude é 1 ainda, distância daqui até o topo do gráfico ou para baixo, é uma unidade de amplitude. E o período, então, é a 2π. A cada 2π, a cada uma volta completa, o gráfico do bacião vai se repetir. Por isso, uma função cíclica ou ainda periódica. Certinho? Até a próxima.